Quem achou, diga amém. Está escrito assim, irmão, o texto, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era herói de guerra, porém leproso. Repita comigo assim, porém leproso. Mais uma vez para marcar, porém leproso. Amém. Tome seu assento, dando uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. Irmão, esse texto aqui é muito conhecido, né? O texto de Naamã, foi purificado da sua lepra no Rio Jordão. Está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. E eu queria nessa noite aqui compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Amém? Irmãos, a primeira coisa que é importante nós destacarmos nesse texto, que Naamã, ele não era uma pessoa qualquer no reino da Síria. Naamã, ele era um homem respeitado. Naamã, ele era respeitado. Naamã, queridos, ele tinha uma história importante ali no seu reino, porque através dele, como capitão da guarda, eles venceram muitas guerras. Então, quando Naamã saía para a rua, ele era estimado pelo povo, ele era estimado pelos seus liderados. Ele era uma pessoa que tinha uma fama, que tinha um status. Naamã, ele era uma pessoa conhecida ali na Síria, muito conhecida. Ele era famoso, né? Por quê? Porque ele era um soldado valente. E aí você para e pensa assim, poxa, que vida, né? Você sair para a rua e todo mundo te cumprimentar, lá vai Naamã, o soldado, lá vai Naamã, o guarda, o general, o nosso rei, o nosso herói. Só que quando Naamã chegava na casa deles, querido, tinha um porém, que foi o porém que nós repetimos. Naamã era leproso. E nós conhecemos a Bíblia, sabemos que a lepra naquela época era uma doença que aos olhos humanos não tinha cura. Era uma doença que quem tinha em Israel sofria muito, era rejeitado, era humilhado, ficava apartado das pessoas, né? Porque ele era uma pessoa imunda. Só que na Síria não. Se Naamã fosse um israelita, ele não seria todo esse homem que ele era na Síria. Então você vê que a Bíblia, queridos, o interessante é que quando nós lemos o texto de Reis, capítulo 5, a Bíblia ela começa falando: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era muito respeitado, ele era honrado pelo seu Senhor, porque por meio dele dera vitória à Síria. E aí fala assim: mas esse grande guerreiro era leproso. Então você vê que a Bíblia coloca o rapaz lá em cima, né, Alex? Coloca o cara lá em cima. E de repente fala: mas ele era leproso. Existia um porém na vida de Naamã. Naamã, quando chegava na casa dele, eu acredito que ele não era a mesma pessoa que ele era na rua. Na rua ele era uma pessoa, mas quando ele chegava na família dele, dentro da casa dele, ele era outra pessoa. Que ali ele sabia quem ele era realmente. Ele era um leproso.
E esse porém é como que tivesse desconstruindo todas as virtudes que Naamã tinha, todas as virtudes que ele tinha. É como que esse porém leproso, derrubasse todas os seus troféus, todas as suas batalhas ganhas, tudo aquilo que ele tinha feito de bom pelo seu país, fosse derrubado quando fala porém leproso. E eu acredito que a Bíblia, ela deixou isso, não foi por acaso. Não foi por acaso. Porque se a gente for analisar e nós formos pensar, todo mundo na vida tem um porém. Todos nós temos um porém. Eu não sei qual que é o seu porém, você talvez não sabe qual que é o porém da pessoa que está do seu lado, mas ela tem um porém. Eu tenho um porém. O que significa esse porém? O que pode ser? Esse porém pode ser um erro do passado. Esse porém pode ser um erro atual. Esse porém pode ser uma falha que infelizmente muitas pessoas, usam para nos desconstruir. Vocês estão entendendo? E aí você fala assim: ah não, mas eu sou crente, eu firmo em Jesus, e a Bíblia diz assim, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, verdade. Ainda que passamos por algumas lutas e dificuldades na nossa vida, mas depois que nós fomos escolhidos por Deus, viemos para Cristo, e aquela velha criatura, né, ela foi ali deixada de lado, e nós nos tornamos nova criatura em Cristo. Quando você desce as águas, quando você aceita Jesus, isso não quer dizer que as marcas vão sumir. Por mais que Filipenses 3,13, Paulo fala assim, ó: uma coisa faço, esquecendo-me para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim e prossigo para o alvo que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele está certo, tudo isso está certo. Só que infelizmente existem marcas na nossa vida que ficam, porém, e pessoas, muitas das vezes usam isso para nos desconstruir. Porque, queridos, os rótulos, eles ficam. A Bíblia é clara. Marcos 14, versículo 3. A Bíblia diz assim, ó: estando ele quem? Jesus, em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Só que Simão, ele não era mais leproso. Eu acredito que nesse episódio aqui, ou Jesus já tinha curado ele antes, né? Mas Jesus estava ali, na casa dele. Porque se ele fosse leproso realmente, ele estaria separado dali.
Mas como Jesus estava ali, nosso Senhor Jesus, ele é especialista em milagres, eu creio que Jesus curou a lepra dele naquele momento. Mas a Bíblia deixa aqui claro que ele estava na casa de Simão, o leproso. Por quê? Porque por mais que ele não fosse mais leproso, o Espírito Santo permitiu, queridos, que esse texto ficasse aqui, para nos mostrar que os rótulos ficam. Os rótulos ficam. Talvez por causa de um acontecimento, talvez por causa do acontecimento presente, de uma situação que aconteceu, que ficamos rotulados. Essa é a verdade. E quando você olhar para a Bíblia, você vai ver várias pessoas que tinham poréns. E eu vou correr aqui, Juízes 11:1, a Bíblia fala de um juiz chamado Jefté. Olha o que a Bíblia fala: e era então Jefté, o Gileadita, ele era um homem valente, porém ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefté. Jefté, ele era um homem valente, mas ele era filho de uma prostituta. E quando você lê o texto inteiro, quando o pai dele morre, os irmãos dele pegam e falam o quê? Expulsam Jefté. Fala: aqui você não vai ficar, porque você é irmão nosso por parte de pai, mas a sua mãe era uma prostituta. E eles pegam e expulsam Jefté. Aí depois você vai ver que lá na frente eles vão buscar Jefté para ser líder deles, né, presbítero? Mas eles expulsam Jefté. Por mais que ele era valente, por mais que ele era corajoso, ele era filho de uma prostituta. Eles desconstroem toda a valentia dele e mandam ele embora. 2 Crônicas 25:1 diz assim: e era Amazias, o rei de Judá, da idade de 25 anos, quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Olha o porém de novo. A Bíblia diz que ele era o rei que fez o que era reto diante de Deus, mas ele não fez com o coração inteiro. Isso desmonta o cara. Esse porém desmonta. Quer ver um outro? Êxodo 2:11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, ele foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam, e viu um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados, e vendo que ninguém estava vendo, ele matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés, todos nós conhecemos a história dele. Ele viveu no Egito, mas ele era israelita. Quando ele descobre que é israelita, dá aquele buga a mente dele, Ele fala: eu não sou egípcio. Ele começa a ver o sofrimento dos seus irmãos. Em dado momento, ele passando ali, vê um irmão dele sofrendo, ele mata um egípcio e esconde na areia. No outro dia ele está passando, tem dois israelitas discutindo, e ele vai lá tentar apartar a briga. E aí a Bíblia diz que um cara fala assim para ele, um dos dois: quem que nomeou você líder e juiz sobre nós? Você quer matar a gente como você matou aquele egípcio ontem? Quem você está pensando que você é? A gente sabe o que você fez no verão passado. E Moisés, com medo, pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. E aí ele foge. A hora que ele tentou fazer alguma coisa ali, já vieram: peraí, você não é tudo isso aí não, meu irmão. Ontem a gente viu o que você fez lá. Estão entendendo? Estão entendendo? Até aqui? Eu tenho um grupo de
Somos Um, chama que a gente trabalha com pessoas que são dependentes químicos. É como se fosse um MA, só que é caseiro. E a gente já estamos em uns 15, 16 pessoas. É um projeto de Deus, o Espírito Santo colocou nas nossas mãos. O Alex já foi lá, principalmente ele já levou um grande amigo, né, que hoje se tornou um grande amigo lá conosco no grupo, e a gente está com ele até hoje, faz mais de um ano, na luta, tratando, né? E é muito interessante. E uma vez, um desses meninos do grupo estava passando por muita dificuldade, não é esse não, é um outro, eu não vou citar nomes aqui por ética, né? Passando muita luta, não conseguia largar das drogas, até que chega uma hora, irmãos, que Deus acaba parando a pessoa, né? O menino sofreu um acidente, perdeu um rim e foi no hospital. E aí a mãe dele perguntou, a esposa perguntou, a ex-esposa, né? Perguntou se eu podia ir lá para ficar lá com ele no hospital. Eu falei, filho, estava de folga, filho. E eu pego e vou no hospital. Quando eu entro no hospital, eu vejo meu amigo ali, né, deitado, uma cicatriz aqui desse tamanho, perdeu um rim por causa de R$10. Mas enfim, essa não é a questão. E aí fiquei lá, a esposa foi trabalhar, eu falei, vou ficar aqui até a mãe dele chegar, e eu lá no hospital, e do outro lado tinha um outro rapaz que também usou droga, fumou crack durante 20 anos, era crack corote todo dia, e a pessoa acha que nunca vai acontecer nada, Eu ouvi uma pessoa falar que o nosso corpo é como um cartão de crédito. Você vai usando, um dia a fatura chega. Isso é para tudo. Se comer errado, vai comendo errado, tô nem aí, vai comendo errado. Vai chegar uma hora, tudo vai dar problema. Enfim. E eu ali, irmão, sentado, e eu olhei para um lado, eu vi meu amigo naquela situação, olhei para o outro, vi o outro naquela situação, e aí eu comecei a perceber como a droga é como falo, né? O diabo ele inventou, mas ele mesmo não experimentou, porque se ele experimentasse até ele ia viciar. E aí a pessoa que estava do lado também estava esperando uma outra pessoa chegar, como eu, que era uma mulher assim de seus 35 anos, né? E nós começamos ali a conversar, puxando papo até. E ela começou a contar para mim algumas coisas e tal. Aí de repente a gente descobriu que nós éramos evangélicos, irmãos. Aí a conversa começa a fluir mais, né? Eu expliquei a situação do rapaz, do grupo. Aí quando eu falei do grupo, ela falou assim, nossa, não, ela começou a falar, ela começou a falar. Ah, eu era da igreja tal, e eu fiquei 20 anos na igreja tal, e nossa, eu fazia ações sociais na igreja tal. Eu gostava, no começo eu comecei com mendigos. Eu colocava mendigos na perua, levava num rancho de um amigo meu, e lá eu alimentava esses mendigos, eu dava comida para esses mendigos, e era uma bênção, eu falava de Jesus para eles e tal. E ela começou a falar, depois eu passei a trabalhar com jovens, só que jovens é um pouco mais difícil, aí hoje eu trabalho com criança. A gente pega as crianças, leva para alguns lugares, e a gente pega e coloca ali aqueles brinquedos para eles se divertirem. Crianças humildes, né, da periferia. A gente leva comida, algodão doce, como se fosse uma viva comunidade, sabe? Ela fazia tudo isso sozinha assim, né? Ela tomava a frente do ministério que ela estava na igreja. Eu achei interessante, porque aquilo me chamou a atenção, porque eu também trabalho numa parte social que é com o grupo. E aí a gente começou a conversar, tudo tal, legal, e ela falou, então, mas eu saí da igreja que eu estava, fiquei 21 anos, e agora eu estou procurando uma igreja, né, para mim ficar. Eu achei aquela mulher sensacional, sabe?
o jeito de ela falar, eu senti o Espírito Santo da vida dela. E aí a pessoa que ela estava esperando chegou, e era a sogra dela. Nada contra a sogra, viu, irmãos? Mas aquela ali era terrível. Ela chegou, aí a menina pediu para mim fazer uma oração pelo rapaz. Eu fiz uma oração pelo rapaz, e esse rapaz que eu fiz uma oração, ele faleceu já faz algum tempo. E ela fez uma oração pelo meu amigo, e ela foi embora e ficou a sogra dela. Eu fiquei... E aí eu comecei a falar: nossa, sua nora é legal, né? Ela estava contando para mim aqui sobre os projetos que ela fazia, que ela fez, os projetos que ela fez com mendigos, com crianças, com jovens e tal. Aí a sogra dela mandou essa aqui para mim: mas adianta fazer isso aí, não parar em igreja nenhuma? Adianta fazer isso aí, ficar rodando, pulando de igreja em igreja? Na hora, irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos, eu falei assim: nossa, ela é assim, cara. Se for pensar, é verdade, né? Não tem raiz, não adianta nada. Só que aí eu voltei, eu lembrei que ela falou para mim: eu fiquei 21 anos em uma igreja, e agora eu e meu marido saímos e nós estamos procurando um lugar para a gente congregar. Não é que ela está pulando igreja em igreja, ela foi em uma, não gostou. Aí eu vou na outra, vamos ver, talvez ela se sente melhor. E era isso que estava acontecendo com ela. Mas a sogra dela, naquele momento, ela quase que ela desconstruiu tudo o que a mulher tinha falado para mim. E se eu não presto atenção nisso, tudo aquilo que ela tinha falado para mim não ia valer nada. E aí eu percebi que era um agir do inimigo. Um agir do inimigo. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o papel do diabo. Esse é o papel do diabo. Então a primeira lição que eu queria aqui, irmãos, dividir com os irmãos que Deus falou comigo: não devemos deixar que os poréns da vida nos levem a julgar e diminuir as pessoas. Não devemos, porque esse é o papel do diabo. Quando uma pessoa fala do seu passado, ou de alguma falha que você está fazendo, que você fez, que você cometeu, para tentar te atingir, ela está sendo usada por Satanás. Porque pessoas, às vezes, sem perceber, se deixam ser usadas por Satanás para colocar uma pessoa para baixo e para diminuir a pessoa. Porque esse é o papel do diabo: é te acusar do seu passado, é falar do seu passado. Sabe por quê? Porque ele teve um passado glorioso. Ele foi o querubim ungido da guarda. Ele era pedra, ele era formoso, mas elevou o coração dele, e quando ele tentou ser igual a Deus, Deus acabou com a graça dele, e para ele não tem mais perdão. Não tem. E nós, por mais que nós erramos, por mais que nós falhamos, por mais que nós somos sujos, aprontamos, a Bíblia diz que o sangue de Cristo Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E é por isso que ele te persegue. É por isso, porque ele não tem mais chance, mas você tem. Se você se arrepender, a Bíblia diz assim, o que encobre
as suas transgressões, ele jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já aprontaram na vida, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já foram apedrejadas por outras pessoas, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já aprontaram muito e foram julgadas, foram diminuídas, mas graças a Deus se arrependeram e Deus levantou, Deus colocou de pé, e hoje essas pessoas são usadas pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então cuidado, irmãos, quando nós vamos falar do passado de alguém. Se você estiver falando, às vezes você não percebe, para diminuir a pessoa, é o diabo querendo te usar. Se o diabo usou Pedro, está do lado de Jesus, ele pode usar qualquer um, pode usar sua mãe, sua esposa, seu marido, pode. Se der brecha, ele sopra, e a pessoa do nada acaba falando. E eu tenho tomado muito cuidado com isso nesses dias, eu tenho pensado muito nisso. Agora, irmãos, queridos, como o inferno, a terra e o céu nos vê. Como nós já falamos, o diabo, ele quando olha para nós, ele só olha para o nosso passado. Por que ele só olha para o nosso passado, irmãos? Olha só, 1 Timóteo 3,7, Paulo falando para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, você tem que ter boa reputação perante os de fora, para que você não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Cuidado para não aprontar, Timóteo, porque senão você vai cair na cilada do diabo. Você vai dar brecha para o diabo poder entrar na vida de alguém e querer te desconstruir. Timóteo era um dirigente, um pregador, ele estava dirigindo uma igreja. Apocalipse 12:10 diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A tarefa do diabo é nos acusar todos os dias diante do nosso Deus. E aí eu já falei aqui para vocês porque ele nos acusa, porque ele teve um passado glorioso e hoje ele não pode ter mais. Essa é a visão do inferno quando ele olha para nós. E os homens? Qual que é a visão dos homens quando eles olham para nós? 1 Samuel 16:7 diz assim: Samuel vai lá ungir os filhos de Jessé, e aí para ser rei de Israel. E aí chega lá Eliabe. Aí Samuel olha, grande, forte, fala: esse aí é o rei de Israel. A hora que Samuel vai para ungir, Deus fala assim: Samuel, não atente para a altura, nem para a formosura, e nem para a aparência dele, porque eu, Senhor, não vejo como os homens veem. Os homens veem a aparência, eu vejo o coração. Irmãos, os homens, eles veem a nossa aparência. Você pode aprontar o que for, você pode ter no passado talvez ter sido um cachaceiro, pindaiada, você pode ter sido aí uma pessoa que fazia mal para a sua família, fazia mal para as pessoas na rua, mas Deus te pega, te converte. As pessoas, os homens, quando eles olham para você e a mudança foi verdadeira, você já deve ter ouvido aqui: esse cara mudou, esse cara aí mudou, ele foi transformado. Não, esse aí mudou mesmo, hein? Você já ouviu isso?
esse aí mudou de verdade, esse aí teve uma mudança, do jeito que ele era antes, do jeito que ele é agora. Essa é a visão que os homens têm da gente. Os homens. Agora, quando esse homem ele é usado por Satanás, ele quer desconstruir usando o passado da pessoa. Amém? E o céu? Como que o céu nos vê, querido? Como que Deus, quando Ele olha para nós, como que Ele nos vê? Jeremias 29:11 diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. O diabo, quando olha para você, ele olha para o seu passado. Os homens, quando olham para você, ele olha para o seu presente. Mas Deus, quando olha para você, ele olha para o seu futuro. Porque Ele não está interessado no que você fez ontem. Deus não está interessado no seu passado. Porque Ele sabe que Ele vai fazer na sua vida grandes coisas na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na sua história. Quando Ele olha para você, Ele não vê o que você é agora. Deus, Ele vê você dentro dos sonhos dEle. Talvez Deus te vê hoje, não dirigente, Alex. Talvez Deus te vê um pastor, ordenado ainda, com uma igreja enorme, ganhando teto aí, pensou? 5 mil por mês. Talvez ver o Diácono Ronaldo aí também, como um pastor, deu seu futuro. Talvez Deus não vê o irmão como agora, não sei onde o irmão trabalha, não sei a situação, mas talvez Deus seu irmão como um chefe, como um empresário, como uma pessoa bem sucedida. Não que o irmão não seja, mas mais, porque Deus seu futuro. Deus vê o futuro. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Só que aí, queridos, a Bíblia fala em Mateus 24:28, um texto muito interessante, que fala assim, ó: onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que é abutre? Tem que estar dicionário, né? Porque não é dicionário, senão não dá não. Abutre, irmãos, são aves grandes, aves de rapina. Só que elas são diferentes das outras aves, né? Elas não caçam animais vivos, mas elas comem, sobretudo, animais mortos e lixo. Quando um abutre encontra um animal morto, moribundo, eles vão até ele e eles partilham da refeição daquele animal morto. Então o abutre, o que é o abutre? O abutre é aquele que se alimenta de cadáver. O abutre é um pássaro, é um urubu, né? Vamos dizer assim, né? Quando você vê aquele monte de urubu, você pode ver que tem um carniça no meio, né? Existem pessoas que são abutres, que se alimentam de cadáveres. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí uma pessoa vai, que todos nós somos falhos, nós erramos, escorrega, cai, e a primeira coisa que ele vai fazer é se alimentar do cadáver. Isso é pesado. Irmãos, quando um irmão nosso cai, e eu falo cadáver porque assim, uma morte espiritual, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu estou de pé, amanhã eu adulterei, eu pequei, espiritualmente, enquanto eu não me arrepender, eu morro.
estou morto totalmente. É o salário do pecado, é a morte espiritual. E aí existem os abutres. O cadáver revela quem são os abutres. Quando uma pessoa cai e o outro vai, você viu lá quem caiu lá? Fulano? Caiu, sabia que não era tudo aquilo ali, não. Ali era só sua aparência. Desconstruir. Acabou. A forma que nós, queridos, tratamos uma pessoa caída revela quem nós somos. A forma que você trata o seu irmão que caiu, a forma que você trata o seu irmão que pecou, revela se você é um abutre ou não. Tem gente que sente prazer. Caiu, né? Caiu. Sabia. E aí talvez o camarada que caiu pecou, mas pecou errado, vamos dizer assim, não soube esconder o erro, né? E o outro é mais espertão que ele, faz a mesma coisa, mas esconde, ninguém sabe. Mas quando o outro cai, ele vai lá e pisa em cima, espalha para todo mundo e se alimenta disso, é abutre, se alimenta de cadáver. Então, quando uma pessoa cai, irmãos, o jeito que nós tratamos ela revela quem nós somos. Quando uma pessoa cai no pecado, não revela somente o pecador, mas revela aqueles que estão em sua volta. Como a igreja tem tratado os caídos? Como nós, como igreja, tem tratado aqueles que caíram, saíram da igreja, nós não vemos mais aqui, não estão mais aqui. Será que nós temos ido atrás? Ou será que nós temos também? Fica saindo, não quer saber nada com nada. Como que nós temos feito? Ou será que você tem orado por essa pessoa? Você fala: Senhor, tem misericórdia. Ela caiu, Senhor, mas ela foi fraca, Senhor. Eu não sei onde ela está agora, Deus, mas cuida dela. Que teu Espírito Santo, ó Pai, vá até o lugar que ela está neste momento, porque só o seu Espírito Santo tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Talvez se eu for lá, Senhor, ela não vai me ouvir, mas envia o teu Espírito lá e levanta ela. Aleluia. Será que é isso que nós fazemos? Ou nós caiu? Temos que tomar cuidado, irmãos. Quer ver outra situação interessante? Gênesis 9:20. Noé, depois que eles saem da arca, lembra de Noé? Depois que eles saem da arca, Noé ficou ali 40 dias, né? Na arca, até 40 dias, né? Aí baixou ao rio. E depois que Noé sai da arca, a primeira coisa que Noé faz com sua família é plantar uma vinha. Eu imagino que Noé estava aloprado, né, irmão? 40 dias ali, junto com a família. A gente assiste Big Brother, lá as pessoas ficam lá, já dá uma brigaiada, né? Imagina-se lá, cheio de animal ainda lá, cheiro ruim, né? Então Noé, quando saiu de lá, deu graças a Deus, falou: Senhor, obrigado. Primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha. Sabe o que ele fez? Fez lá, plantou a vinha, fez lá o processo lá, fez vinho, bebeu, e ele disse que ele se embriagou.
assim, eu vou beber, sabe? Bebeu, ficou muito ruim. Aí eu vi falar que ele ficou tão ruim que ele arrancou até a roupa. Ficou peladão, Noé. Doidão, imagina, Noé doidão. Peladão, né? E aí a Bíblia diz que ele tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. A Bíblia diz que Cã está passando lá e vê o pai peladão lá dele. Sabe o que ele faz? Ele corre para os irmãos e falou: pai bebeu lá, está pelado, não sei o que. A atitude dele: correr para o irmão e contar. Agora, Sem e Jafé não. A Bíblia diz que Sem e Jafé, eles pegam uma toalha e eles vão de costa, irmãos, de costa, para não ver a nudez do pai. E aí eles pegam e cobrem o pai. Deve ter colocado o pai para dormir. No outro dia o pai acorda e fica sabendo o que aconteceu. O filho que foi lá contar que viu o pai bêbado foi amaldiçoado. E toda a sua geração. E agora os outros 2 foram abençoados. Cã revela um abutre. Um que vê a situação da pessoa e já sai falando com o outro. De vez de ir lá e falar: irmão, eu vi fulano na situação, vamos orar, vamos jejuar. Não, ele foi lá para falar que o pai estava bêbado e tal. Você tem que ver que ele estava lá. Não. Vamos jejuar, vamos orar por ele. Que Deus tenha misericórdia da vida. Irmãos, tem uma ilustração muito interessante, né? Todo dia passava na frente da casa de uma mulher, uma senhorita, e ela olhava na janela e falava assim: nossa, meu Deus do céu, essa mulher não tem máquina de lavar, não? Olha a roupa tudo suja. Meu Deus, tudo sujo a roupa dessa mulher. Aí passava. E o marido dela só olhando. Aí no outro dia, todo dia à tarde, a mulher passava. Olha lá, outra roupa, tudo suja. Nossa, que isso? Como uma pessoa consegue andar desse jeito na rua, gente? Que isso? Aí na terceira vez a mulher passou, ela falou assim: nossa, mas que uma pessoa, essa mulher, ela limpa essa roupa. Aí o marido dela falou assim: meu bem, talvez se você limpar a janela de casa aí, você vai ver que o problema não está na roupa dela, está na janela. A janela da casa da mulher está tudo suja. Quando ela olhava pela janela, ela via a roupa da mulher suja, mas ela olhava pela janela. Às vezes a gente quer tirar o cisco do olho do irmão, mas quer dar trave que tem no nosso, né, irmãos? Lá no meu emprego, irmãos, tem um camarada lá, que ele chegou em mim esses dias. Ele é do mesmo nível que eu, cara. Ganha o meu salário, tudo. Ele chegou e veio dar um sermão em mim. Falou: senhor Marcos, tem que pegar mais firme aí, cara. Você tem que ser mais ágil. Você é muito lento, cara. Você tem que ser mais ágil aí, mais rápido, né? Senão você não vai crescer aqui não. Não sei o que lá, tal. Aí eu falei: é mesmo? Aí ele é mesmo, tem que ser mais ágil, beleza. Aí a gente tem um líder, tem um técnico e tem um coordenador de produção. Olha só, fora nós tem um líder, um técnico e um coordenador de produção. O coordenador de produção chegou em mim e falou assim: cara, eu não aguento mais esse rapaz aí. É só ele chegar aqui na máquina, ele começa a mexer em tudo. Começa a mexer em tudo aí, ó. Aí a máquina começa a dar tudo, tá cheio de problema. Tá difícil, viu, trabalhar com ele. Falou pra mim, irmãos, pra mim.
Aí você vê e para, né? Para e pensa. Ele veio tentar me desconstruir. Ele é vamos dizer a linguagem industrial, um peão como eu, tentando me desconstruir. Enquanto um líder, uma pessoa com um patamar maior, destruindo ele, desconstruindo ele. O que eu poderia fazer? Pastor, você está falando em mim aí, mas o coordenador lá não está gostando do seu trabalho não. Mas se eu fizesse isso, o que eu ia fazer? Eu ia desconstruir. Temos que tomar cuidado com isso. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de desconstrução. Quero finalizar. O nosso Deus, Ele é um Deus de construção. Construção. Olha só. Aleluia. Davi, o rei Davi, uma vez tentaram desconstruir ele. O irmão falou aqui sobre Golias, né? Naquele dia da batalha de Golias, o rei Davi chegou lá. Quando ele chegou lá, todo mundo estava com medo de Golias, né, Pedro? Davi pegou e falou assim: mas quem que é esse incircunciso filisteu aí querendo desafiar a gente? A gente é o exército de Deus vivo. Aí os irmãos de Davi já tinham inveja dele, falaram assim: ô Davi, o que você está fazendo aqui? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Porque ele era pastor de ovelhas. Aonde? Desconstruindo Davi. Aqui não é lugar para você não, Davi. Aqui nós estamos no meio de um exército, tem um gigante grande aqui desafiando a gente, estamos vendo uma estratégia para derrotar ele. Você é pastorzinho de ovelha, Davi. Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Querendo desconstruir Davi. E a Bíblia diz que Davi desviou-se dele. Precisamos desviar, queridos, das pessoas que querem tentar nos desconstruir. Agora, olha só que Deus, como nosso Deus é um Deus de construção, como foi cantado hoje aqui, né, nos louvores, né, o amor de Deus, né, pois seu amor não falha, aqui foi cantado no louvor, né, Suzy? Então seu amor não falha? Seu amor não falha. Deus é um Deus de amor, irmãos. Então, queridos, Deus ele é um Deus de construção. Olha só o que ele fala de Davi. Agora, pois, assim diz ao meu servo Davi. Ele manda o profeta falar: assim diz o Senhor dos exércitos: eu tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. No momento que Davi estava passando por um momento difícil da vida dele, Deus usou um profeta e falou assim: Davi, eu tirei você de trás das ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram as piores ovelhas. Deus estava falando assim: Davi, você era o pior dos piores, mas eu peguei você e te levantei e coloquei no meio dos príncipes de Israel. Eu te construí, Davi. Então não abaixe a cabeça, Davi. Não fique preocupado com o que as pessoas pensam de você, falam de você, imaginam sobre você, porque foi eu que te escolhi. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque eu te escolhi. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Fica tranquilo. O nosso Deus, ele é um Deus de construção. Construção. Amém? E aí, irmãos, em vez de julgarmos os erros do passado ou atual das pessoas, nós devemos ajudar.
Porque se Deus é um Deus de construção e nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós também temos que ser um Deus de quê? De construção. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós também temos que ser um Deus, ser homens de Deus que constroem, não que desconstroem. Quando nós olhamos lá para Mateus 1, lembra de José e Maria? A Bíblia diz que José ia casar com Maria, de repente o Espírito Santo foi lá e falou: você vai conceber aí do Espírito Santo e tal, o Messias. Irmãos, a Bíblia diz só: e José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito, e ele não queria difamar a Maria, e por isso ele resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. José preferiu desmanchar o contrato, falou: não, eu vou desmanchar isso aí. Olha o caráter da pessoa de Deus. Ele poderia sair falando: essa menina, ela está grávida, mas não. E aí quando Deus vê essa atitude dele, o anjo aparece e revela para ele também a respeito do Messias. Então nós devemos, irmãos, ajudar os caídos. Quando o filho pródigo sai da casa dele, fala pro pai: pai, me dá a parte que me pertence, que eu quero. E ele sai da casa dele, e ele gasta tudo, irmãos. Ele sai da casa do pai. A Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. Quando fala assim, quer dizer que ele se afasta muito do pai, ele se afasta muito de Deus. Às vezes tem pessoas que estão afastadas muito de Deus. E aí a Bíblia diz assim, queridos, que ele naquele momento, ele se vê, depois que acaba todo o dinheiro, ele se vê ali na lama, cuidando de porcos. E aí ele fala assim: poxa, os trabalhadores de meu pai estão melhor do que eu. Ele se arrepende, querido. Por mais que ele estava distante da casa de Deus, ele se arrepende. E ele fala: me levantar-me-ei e voltarei e irei ter com meu pai. E a Bíblia diz que ele volta à casa do pai, e quando ele vê o pai estar esperando na porta, e o pai vai e o abraça, e o beija, e ele confessa o erro do pai. E aí sabe o que acontece, irmãos? Que a gente não percebe. A Bíblia diz assim, e o pai disse aos seus servos. O pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés, e tragam um novilho gordo e matem-no, e vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois esse filho meu estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai disse aos servos, o pai não encostou um dedo no filho. O filho chegou com a roupa tudo suja de volta na casa do pai, mas quem trocou a roupa do filho foram os servos. Quem colocou o anel no dedo do filho foram os servos. Quem preparou o alimento para o filho se alimentar foram os servos. Quando uma pessoa volta caída da rua, arrependida, quem que tem que reconhecer que a pessoa está verdadeiramente arrependida somos nós. Somos nós que temos que voltar a dar oportunidade. Somos nós que temos que voltar a reconhecer que Deus está devolvendo a autoridade que aquela pessoa tinha antes. Talvez aquela pessoa pregava, cantava, fazia de tudo, ela caiu, voltou. E às vezes a gente deixa ela parada no banco. Não, porque caiu, porque fez isso, porque fez aquilo. O pai já perdoou. E o desejo, e é o servo, somos nós, irmãos, que temos que começar a dar oportunidade para a pessoa. Um dia uma pessoa na sede chegou em mim e falou assim: como que o pastor deixa essa pessoa subir no púlpito e pregar? Sendo tudo que ele aprontou no passado.
Irmãos, eu não aguentei. Eu peguei e falei assim: ô, Jesus morreu para quê? Para que Jesus morreu? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, irmão, ele nos purifica de todo pecado. A pessoa pode ter feito o que fez atrás, adulterado, feito o que fez, roubado, matado, não importa. Quando ela entra na igreja, Senhor, ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A igreja de pé, em nome de Jesus, vamos colocar de pé. Tudo se fez novo. Deus nos chamou para construir e não desconstruir. Existem pessoas que caíram, existem pessoas que erraram, voltaram para a igreja, mas elas não têm oportunidade, porque as pessoas pensam no erro dela. Quando o irmão mais velho chega do filho pródigo, ele estava mais preocupado com o que o irmão fez, mas o pai estava preocupado, estava mais interessado com a alegria do filho perdido que tinha voltado. O irmão mais velho fez. Como que o senhor faz isso? Tudo que ele fez, o senhor não tem coragem de fazer isso? Aí o pai fala: filho, tudo que eu tenho é teu. O meu filho, seu irmão, estava perdido, mas ele foi achado. Temos que se alegrar. Alegrar. Igreja é isso, irmãos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem gente que fala que igreja é que nem curva de rio, né? Já ouviu falar? Que nem curva de rio. Tudo que não presta para a igreja. E é verdade, irmãos. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem um porém. Todo mundo está passando por dificuldade, luta, todo mundo falha. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdias. E a Bíblia diz que a misericórdia, elas se renovam a cada manhã. Queridos, essa foi a palavra que Deus mandou trazer para vocês aqui nessa noite. Eu sei que é um pouco pesada, mas a gente tem que obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. E eu queria dizer para vocês, queridos, para encerrar, que nem Jesus escapou dessa. Nem Jesus, né, Cícero? Quando ele entra em Nazaré, a Bíblia diz que ele vai lá, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, em Nazaré. E os discípulos acompanharam. Chegando o sábado, passou e começou a ensinar nas sinagogas. E muitas pessoas da cidade de Nazaré, ouvindo a Jesus, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada a este homem? Como que ele consegue fazer essas maravilhas com as suas mãos? Eles ficam impactados com o que Jesus faz. Mas de repente eles falam assim: mas espera aí, esse aí não é o carpinteiro? Não é o filho de José? Não é aquele que passava aqui direto quando era criança? As suas irmãs não moram aqui? Ó, tudo que Jesus fez, ele desconstrói. E a Bíblia diz que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas sabe o que acontece no final? No último versículo fala assim: contudo, percorri as aldeias circunvizinhas a ensinar. Sabe o que Jesus fez? Eu não quero nem saber se vocês não acreditam em mim. Uma coisa eu sei: Jesus Cristo entrou na minha vida, mudou a minha história, e hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Pode falar do meu pecado, pode falar de qualquer coisa. Uma coisa eu sei: a Bíblia diz que aqueles que confessam os seus pecados, o sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E hoje eu sou filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. Então, se alguém tentar te desconstruir, queridos, lembre disso, que Deus é contigo. Maior é o
está conosco do que o que está com o mundo. Você é filho de Deus, você é